Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso VasqueCast. Estamos hoje aqui, né, Cris? Isso aí. Bom, estamos aqui com o VasqueCast, né? Hoje a gente está com um convidado muito especial aqui pra gente, que além de ser uma referência profissional pra gente, a gente considera até também um amigo nosso. Estamos muito felizes aqui de receber ele que é assistente lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. Ele é doutor também pela Faculdade de Medicina da Universidade da USP, inclusive a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre a tese de doutorado dele, que é super interessante. Estamos aqui hoje com o Dr. Celso Bregalda. Olá, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, Renan, obrigado, Christian, é um prazer estar com vocês. Recentemente foram meus residentes, agora são já colegas de trabalho, né? A gente é colega, então se policinha para não me chamar de senhor, pelo amor de Deus. É difícil, né? Ficava, na residência eu já falava, para de me chamar de senhor, para de me chamar de senhor. Eu sou Celso e olha lá, você, tu, qualquer coisa. Legal, doutor Celso. E conta um pouquinho da sua história, ao longo da sua carreira, sua trajetória. Então, eu desde assim, Bom, em relação da faculdade, né? Então, assim, eu sou do interior, né? Acho que dá pra quem estiver ouvindo só vai ouvir o sotaque, que apesar de eu estar quase 30 anos em São Paulo, eu sou do interior, eu sou do Vale do Paraíba. Eu sou de uma cidade que chama Cruzeiro, uma cidade pequena, fica perto de Aparecida do Norte, indo pro Rio de Janeiro e indo pra Minas, faz fronteira com Minas, por isso que eu tenho esse sotaque. Puxadinho. Esse sotaque puxadinho. Quanto tempo que é daqui até lá? De lá, dá uns 240 quilômetros, mas é de umas 3 horas, assim, depende do trânsito pra sair de São Paulo. Depois que você sai de São Paulo, pega Ayrton Senna, e aí vai embora, aí passa Taubaté, tanto que a minha família... Tem muita gente em Cruzeiro, hoje tem muita gente em Taubaté. Meu pai é advogado, chegou a fazer direito em Taubaté, então é no Vale do Paraíba. É bem perto do Rio e bem perto de Minas, mas é mais perto ainda de Minas, dá pra notar pelo meu sotaque que ainda não se perdeu e nunca vai, né? Diminuiu bastante, tanto que no começo da faculdade o pessoal queria me chamar de mineiro, só que tinha um outro colega meu que era mais mineiro ainda, que parecia que tava mascando um matinho, aí ele virou mineiro, eu não virei o mineiro. Escapou. Escapei. Mas então, a medicina, na verdade, eu decidi, assim, às vezes sempre pergunto, quando você decidiu? Eu não sei, eu sempre quis ser médico, então, assim, perguntar desde pequena, minhas tias falavam, você era pequenininho, já queria fazer medicina, tal, falava de medicina, e o negócio foi, e foi, foi o que eu decidi, aí eu prestei vestibular, consegui passar direto, na época eu passei na USP, na Unesp, na Unicamp, só prestei as 3, passei direto do terceiro colegial, que hoje é muito raro, né, por causa da concorrência e coisa de nota de Enem, então fica muito raro, as pessoas realmente sempre precisam fazer cursinho quase. Aí eu consegui passar, vim e escolhi aqui até USP em São Paulo, principalmente porque meu pai já trabalhava aqui, meu pai eu ficava em São Paulo, meu pai veio uns anos antes, então eu vim pra cá até pela proximidade, né? Seu pai é vascular? Não, meu pai é advogado, não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho 2 tios só que são anestesistas, eles trabalham inclusive em Taubaté, mas nem tem muito contato. Então, na verdade, meu irmão também fez direito, meu irmão é juiz federal, agora é mais novo, um pouco mais novo, meu pai é advogado, então, sei lá, eu decidi fazer medicina, sabe Deus por quê. Meus tios se formaram meio tarde também, então, né, eu não tinha nenhum exemplo, assim, de vida. Eu resolvi fazer e tal. Aí fiz a faculdade e sempre que... E quando entra na USP, lá sempre tem aquela coisa de cirurgia cardíaca, por causa do INCOR. Eu tive aula, na época que eu entrei, o diretor da faculdade era o Adib Jatene e o Zerbini dava aula. Eu tive aulas, no primeiro, o Zerbini acho que morreu, acho que eu estava no 2º ano da faculdade. Então, a hora que você olhava, assim, eu entrei assim na faculdade e vi, nossa, a primeira aula, recepção para os calouros, era o Adib Jatene. Aí você olhava, primeiro umas aulas de anatomia com o Zerbini, eu falei, vou fazer cirurgia cardíaca, né? Eu tô num lugar que só tem cirurgião cardíaco. Só que aí depois você vai vendo, em relação ao mercado de trabalho, as coisas não são assim, é uma coisa meio complicada, aí eu fui, acho que cardíaca não dá, aí pensei em fazer gastro, mas quando eu passei no 4º ano, eu lembro que eu vi uma endarterectomia de carótida. Essa daí, cara, ninguém... eu não lembro quem tava operando, com certeza era algum dos assistentes que estão lá ainda, mas a hora que eu vi essa cirurgia, eu falei, não, é isso que eu vou fazer, né? Provavelmente, esses dias, sexta-feira eu tava operando, nem quem que falou a mesma coisa, falou, quando eu vi uma endarterectomia de carótida, porque é uma cirurgia linda, delicada, rápida...
precisa, anatômica, é tudo de bom essa cirurgia, né? Geralmente essa cirurgia convence a galera do... Exatamente. Então eu vi, na época a gente conseguia subir no centro cirúrgico, eu vi e falei, não, é isso. Aí comecei a fazer uns cursos, na época tinha uns cursos na PM de sábado, até o professor que eu tive, ele faleceu, ele foi assassinado, era o Milton Bechara, ele teve no trânsito, ele tomou, não sei se vocês sabem, ele era um assistente muito, muito jovem ainda, acho que ele tinha por volta de uns 40 anos, e era muito querido, todo ano era homenageado pelos alunos, o pessoal gostava muito dele, e ele era muito carismático, um cara tinha uma didática muito boa, eu tive calhei de ter aula prática ainda com ele, então era um cara bom, eu vi uma cirurgia legal, eu senti que o ambiente era meio legal, falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí comecei a fazer uns cursos na PM, até ele estimulou, falou, tem um curso na PM, tal. Eu ia começar a tentar fazer um trabalho com ele, ele teve essa fatalidade, inclusive ele é da turma, ele é colega do Erasmo e do Valtão. Ah, tá. Do Walter Campos, do Erasmo Simão, e o Joseph, a turma era o Joseph, o Walter Campos, o Erasmo e o Milton Bechara, eles eram a mesma turma de residência. Ah, entendi. E aí eu comecei a fazer uns cursos na PM, falei, não, é isso mesmo. No 6º ano, eu conheci o Dr. Erasmo Simão, ele era assistente no HU na época, e a gente teve um caso lá de um paciente com uma fístula ortoesofágica, um senhorzinho. A metade do pessoal que tava dormindo agora já acordou. Fístula ortoesofágica, um senhorzinho que tinha um aneurisma verdadeiro, torácico, sim, não era dissecção, não era pseudo, era um aneurisma, que fistulizou pro esôfago, a gente conseguiu operar aberto, o senhorzinho saiu, a gente reconstruiu, porque fez esofagectomia, o Dr. Pinhata que entrou, fez a esofagectomia, a gente reconstruiu, o senhorzinho saiu de novo, tanto que o apelido dele era Highlander, e saiu sem estar paraplégico, cirurgia de urgência, e a gente publicou no Journal, então Sério? Foi o meu primeiro trabalho, que eu publicado, com o Erasmo, era um relato de caso, que é super citado, tudo, principalmente por causa da técnica da esofagectomia. Eles que fizeram aquela esofagectomia igual eles fazem para chagas, né? Com aqueles tubos, fazendo tipo uma fleboextração, só que do esôfago, eu nem lembro como é que faz. Para relatar mesmo. Então aí relatou no Journal. E aí, então eu já terminei a faculdade, eu já tinha feito os cursos, já tinha feito cursos na PM, já tinha um relato de caso publicado no Journal, né? Então eu tava com um currículo bem legal, passei no R1, gostei, falei, é isso mesmo, aí que eu fiz. E aí prestei a prova no R3, até então, na USP, a prova era fechada, não era aberta. Até o ano anterior. Era só para quem já era residente. Aí nesse ano abriu a prova do R3 para qualquer um, entendeu? Para qualquer pessoa que quisesse, abriu a prova para R2. Aí eu prestei SUS e o HC, e passei nos dois, mas acabei ficando no HC mesmo. Perfeito. E aí fiz a residência, fiz o R2, o R3, o R4, fui preceptor, na época era um preceptor só, agora são 2. Aí terminei a preceptoria no começo de 2004, no meio do ano teve o concurso para assistente, que eu fiquei em segundo. Quem passou em primeiro foi o Dr. André Estensoro. Que é assistente hoje. Com a gente, não, com o senhor, né? Exato, com assistente lá no HC, ele ficou, e aí... mas eu prestei, a gente já sabia que era pra ele. Ele era tinha maior currículo, maior experiência, tinha já o doutorado, ninguém tinha, prestou o Zerati, uma turma lá. E eu fiquei em segundo, fiquei feliz, mas assim, a gente prestou pra ter currículo. Já passei, pra você botar no currículo, passei no concurso público e tal. Um ano depois, o governador abriu mais uma leva de segundas vagas. E aí entrou um colega meu, que é o Hideki, na urologia, entrou na urologia na segunda vaga, um colega na endoscopia, porque era teórica, o concurso tinha uma validade, acho que de 2 anos, e ninguém tinha essa ideia que ia abrir vaga. E abriu uma leva de segunda vaga. Você já tinha desistido já? Nem imaginava. Na verdade, quando eu prestei, eu não imaginava que ia passar. Ninguém prestou. A gente prestou para ter um currículo. Prestou para prestar. Porque como a gente presta a prova, para um outro concurso, isso é uma dica, né, que quem está assistindo, você conta título às vezes, que é aprovação em concurso público. E geralmente os concursos é todo mundo aprovado. Entendi. Não sabia. Mesmo que você não tenha a vaga, isso. Você é aprovado, só que em tem a classificação, lugar. Exatamente. Aí, eu fui aprovado num concurso para o Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, em segundo lugar. Eu falei, nossa senhora, entendi. Eu tava felizaço, nem achava que ia ter vaga. Porque, na verdade, isso para qualquer concurso. Vocês vão prestar um concurso para
uma prefeitura sei lá, de Guarulhos. Vocês vão ser todo mundo que prestar, fizer a prova direitinho, vai ser aprovado, em geral, né? Tem umas médias e tal, mas vai ser, a não ser que você falte em alguma fase e tudo. E aí, só que tem a classificação. E aí, no concurso no HC, sempre assim, aí tem 3 vagas, tem 15 pessoas, todo mundo foi aprovado, só que tem os 3 primeiros. E isso serve para currículo depois. Você falou, ó, já fui aprovado. E, na época também eu prestei, inclusive, no HU. E no HU eu tava meio querendo entrar. Porque lá eu achava que tinha marcha, porque no HC era uma vaga, ou tinha... E no HU, como hospital geral, entrava... tinha um cirurgião plástico que prestou, entrou um cirurgião pediátrico, e eu fiquei em terceiro, acho que eu lembro que eu fiquei. Entendi. Porque eles tinham umas prioridades de quem precisa no momento. Precisava de um cirurgião plástico e tal. Então, no HU eu ficava contando, falei, pô, será que não vai sair essa vaga? No HC, 1 ano depois me liga a secretária, abriu uma vaga e tal, você tem interesse ainda? Eu falei, claro, né? Na época não tinha PS, exatamente, não tinha PS ainda, não tinha o PS vascular não existia, a gente era uma interconsulta, né, mesmo na residência. E eu tava lá, tranquilo, trabalhando já na vida, aí fui contratado, e é uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com residente, gosto de ensinar, gosto de entrar em cirurgia, então me dá muito prazer trabalhar, o hospital público tem essas né, os problemas básicos de SUS no Brasil, essas coisas, mas eu gosto, o Hospital das Clínicas é um hospital que eu... O ambiente acadêmico, eu acho que isso a gente pode falar na vascular lá com o geral, né? É um ambiente gostoso, um ambiente legal, a residência. Exatamente, assim, é muito puxada, vocês saíram não tem muito tempo, vocês viram que é muito puxada, muito trabalho, um volume muito grande de paciente, a gente é referência para Zona Leste, acho que inteira, Zona Oeste inteira de São Paulo, chega toda hora paciente vaga zero, então tem muito trabalho, tudo, mas o ambiente é muito legal, o ambiente sempre foi assim, sabe, desde a minha época, esse ano agora vai fazer 17 anos que eu tô como assistente, então contar como residente, tudo é 20 anos, então eu conheço, sempre foi assim, um clima legal, os assistentes mais velhos, dizem que antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis, tá, os médicos que eu nem eu vou conheci. Falar também. O pessoal era menos benigno. O pessoal era mais bravo, assim, tinha mais problema, assim, de relacionamento e tal, entre os assistentes, mas são assistentes que eu nem cheguei a conhecer. Basicamente, o que eu tô agora vocês sabem agora, mais ou menos desde a minha época de residência, não mudou muito, as pessoas só envelheceram, né? Vira uma família, né? Os mais velhos vão sendo os avós, os meios vão ser os pais. Tem os mais novos, e agora tem o PS, que é um pai de gente nova, que é super legal também, mas a residência foi assim, então era sempre legal mesmo, o clima lá, então é uma das coisas que me chamou a atenção na vascular, diferente de outras áreas. E eu vi aqui que você também, foi esse ano que você prestou a prova de título? Exatamente. Foi em 2004. Então, 2004 foi um ano que eu prestei várias provas. Foi o ano que eu prestei, porque eu não queria fazer a prova do título durante a residência e a preceptoria, que eu achei que eu não ia conseguir estudar direito. Mas podia fazer? Podia, depois, terminando o R4 já poderia. Tanto que tinha assim, acho que no ano anterior, acho que não, Augusto, acho que não, mas tinham pessoas que às vezes prestavam durante a preceptoria, mas eu achei que... Não tinha necessidade. Eu foi muito puxado, e o meu ano de preceptor foi meio puxado, porque a gente opera os aneurismas lá, e naquela época só tinha aneurisma aberto. E na época o PS da Santa Casa estava reformando, então a gente era meio referência. E no meu ano de residência, no meu ano de preceptoria, eu operei 43 aneurismas abertos. Tudo aberto. Então, assim... Era um volume imenso, fora as cirurgias que vocês sabem, até com os professores titulares. Então era um volume, eu não tinha tempo de estudar, assim. Eu falei, não vou fazer esse ano. Entendi. Eu queria estudar, eu acho que a prova do título tem que se dedicar, você tem que aprender, cobrir as falhas que você, né, de conhecimento que você não teve né? Exato, na residência. Então eu não fiz. Então, em 2004, terminou a preceptoria, aí eu comecei a estudar para a prova do HU, que a prova do HU, inclusive, era cirurgia geral, eu tive que estudar traqueostomia, classificação TNM de tumor de próstata, porque caía tudo. Aí foi geral, lá, apendicectomia, as coisas que... Mas tudo bem. E ao mesmo tempo foi estudando, já teria a prova de vascular, que foi mais ou menos no meio do ano, foi acho que junho, julho, e logo depois teria a prova do título. Então eu tava mandando ver de estudar, porque o HU foi um pouquinho antes, estudei essas coisas de geral, foi mais no começo, aí foi meio calhou de eu estudar junto, acho que até foi um dos motivos de eu ir tão bem na prova do HC, porque eu realmente tava estudando muito
para a prova do título, entendeu? Então, e aí foi tudo nesse ano. 2004 eu prestei as duas provas, do HU, do HC e a prova do título. Entendi. E você ficou em primeiro lugar na prova? Foi isso? Fiquei em primeiro lugar no assim, na residência. Eu sou meio psicopata, assim, de estudar, sabe? Quando eu pego um negócio, eu gosto de esmiuçar. E eu fico... É uma coisa meio de esmiuçar, de aprender e já que eu entrei nesse negócio, eu vou levar firme. Isso que é pra tudo. Até eu comecei a jogar tênis recentemente, até o professor falou, nossa, você é focado, né? Mas acho que é meio isso, assim, tudo que eu pego pra fazer, eu não pego pra fazer meio mais ou menos, sabe? Eu vou, tanto que eu não quis nem prestar prova na preceptoria, que eu achava que eu não ia estudar direito, eu ia ficar estressado e não ia conseguir relaxar e estudar. Então, tanto que assim, na prova da residência, no R3, eu fiquei em primeiro no SUS e primeiro no HC. Aí passou um pouquinho, por quê? Porque eu pego firme o negócio, eu vou e estudo mesmo, e não tem segredo, eu não sou o Einstein, nunca me achei inteligente, é que simplesmente eu pego e estudo, leio o livro 2 vezes, sabe? Faço o resumo, estudo não é, eu sou um gênio, que tem gente que gosta de posar, na minha turma tinha seio. Você não estudei nada e tirei 10. Eu não, eu sentava lá, rachava de estudar, sempre gostei de estudar à noite e tal, e aí eu estudei, peguei a prova e fui até o fim, estudei bastante e acabei passando em primeiro, mas eu nunca foi assim o objetivo, né? Até o Renan tinha me perguntado em off aí, em relação se eu focava ser o primeiro nas coisas. Não, eu focava, eu tinha muita medo de não passar nas provas. Entendi. Então, assim, e aí eu perdi acho que um pouco a noção de quanto eu estudava muito mesmo, mas nunca foi no sentido, eu quero ser primeiro. Na época nem tinha Instagram, né? Pra postar no Insta, meu diploma, nem tinha, não tinha rede social. Hoje, exatamente. Talvez você tivesse esse foco, eu vou passar em primeiro. Vou postar. Não tinha rede social, nada. Você contava pro seu pai, pros colegas seus, passei em primeiro, parabéns e tal. Então nunca foi o intuito de tentar passar em primeiro, pra cartear, ficar lá, eu sou... Mas na verdade era um pouco, acho que é de insegurança de não passar na prova, sabe? Entendi. Só que aí às vezes você não tinha... erra na mão, mas é melhor errar pra mais, né? Exatamente. Então assim, por exemplo, a prova do título, eu li o Maffei 2 vezes. Nossa, mãe do céu. Eu fui lendo, porque assim, era uma época que eu tinha acabado de sair da residência, por isso que eu falei, da preceptoria. E de repente você sai, eu já tinha umas coisas fora, mas não tinha muita coisa, assim, trabalhava, ajudava umas pessoas fora, não dava muito plantão, então assim, eu tinha tempo, era uma época que eu realmente tinha tempo, assim, não posso falar, e depois que as coisas foram engrenando, fui trabalhando mais, passou um tempo, entrei no HC, mas no começo então eu consegui, o Maffei, óbvio, né, não era todo o Maffei, assim, mas os capítulos principais e uns que tinha lá no edital, e uns paralelos, assim, eu peguei esses capítulos, eu li 2 vezes inteirinho, assim, de ficar mais umas provas. Então, assim, você vê, eu estudei, né? Leu o Maffei 2 vezes pra prova. É muita coisa. É bastante coisa. Quem não conhece, esse livro do Maffei, acho que tem 2.000 páginas, né? Ou até mais. São 2 volumes enormes, tal. Óbvio, não cai tudo na prova, a gente define mais ou menos o que vai estudar, mas as coisas eu lembro que, no mínimo 2 vezes, acho que chegou perto e ainda fiquei dando umas revisadas. Se fosse na preceptoria, você ia ter lido 2 capítulos. Exato. Imagina, chega a preceptoria, você vai lá, Teonísio esmarrou de madrugada, no outro dia você tá cansado, entra com o professor no outro dia, aí chega, não tem condição. Eu acho que isso é um exemplo pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? Porque, poxa, é um assistente da USP de São Paulo que passou em produções muito grandes, e você vê aqui ele falando que qual que é a receita, né? Não tem segredo, cara. Tem que ter organização e foco. É foco. Eu acho que assim, o principal é isso, que até que eu te falei, até o professor de tênis falou isso, que eu comecei a jogar pouco, falou, nossa, você é focado, né? Você quer o negócio, você fica olhando. Não que eu fique, por exemplo, eu não fico lá, eu não leio livros sobre o tênis, mas eu chego às vezes um pouco mais cedo, vejo os caras que já são mais velhos jogando, sabe? Aquelas coisas. E na hora da aula presto muita atenção. Então, assim, é coisa basicamente, e hoje eu acho que as pessoas, né, não sei se não é uma crítica, né, vai falar, nossa, o cara é velho, já vem falar da nova geração. Eu às vezes eu vejo as pessoas são meio desfocadas, eu acho assim, porque sabe? É muita coisa, né? É muita coisa, é muito estímulo, você tem tudo, assim, a gente não tinha, é o que eu falei, celular, o meu primeiro celular foi no R1, eu não tinha, porque não tinha celular, né, hoje a pessoa fala, era nossa, luxo, né? Era luxo, era uns tijolão desse tamanho. Não tinha celular, mas de rede social, não tinha nada. Então, assim, você não tinha muito pra onde desviar. Hoje você tem rede social, celular, programa, não sei o quê, Netflix, não é? TV por assinatura. Tinha lá meia dúzia de canal. Então, você tem muito estímulo. Então, as pessoas têm que
saber, assim, manejar isso, esse bando de estímulo que tem e tentar, porque assim, você tá lá estudando e recebe um WhatsApp, aí recebe uma notificação que tem uma postagem no Insta, aí recebe um Facebook, aí você tem um Netflix, uma série, realmente fica difícil, né? Então, eu realmente, eu não tô falando que talvez na época eu talvez ficasse perdido também, eu realmente não tinha pra onde correr. Se eu parasse do livro, eu ia fazer o quê? Ficar vendo Record, ficar vendo, né? Não tinha muito... Então, não tinha muita coisa, é mais fácil focar. Hoje, talvez eu ficasse mais perdido, talvez não tivesse passado em primeiro. Mas eu vou te falar, hoje eu vou ter que concordar com você, hoje é mais fácil, sabe por quê? Porque hoje tem o Vasque Review pra ajudar o pessoal. Exatamente. É o que eu falei. A pessoa tem que saber focar. Não ficar lá vendo essas vídeo pessoas não vão precisar ler 2 vezes o Marfei. Exatamente. As pessoas, exatamente. Se elas souberem focar no estímulo certo, não tô falando que é errado, mas aí fica lá vendo dança, vendo alguma coisa no Instagram, curtindo, não sei o que, fazendo uma piada, em vez de estar estudando, de estar num negócio sério, exatamente. Coisa, entendeu? Legal. E a gente, vou mudar um pouquinho aqui o nosso assunto, porque a sua tese de doutorado, que por sinal, assim, achei muito interessante, eu acho que, assim, recomendo a todos os ouvintes aí, todos os ouvintes aí a lerem, foi sobre o string de carótida, né? E, assim, para começar a falar sobre esse assunto, a gente sabe que ele é um tema meio confuso na própria literatura. Tem uma certa discordância até mesmo entre os cirurgiões vasculares. Sim, muito. Então, assim, a gente queria saber qual que é a definição, já que você fez um doutorado sobre isso, qual que é a definição que você julga a mais correta? A gente sabe que não é simples. Certo, errado, mas... Exatamente, porque assim, você viu, né, a carótida marcou minha vida, né, porque fez o que eu decidi fazer vascular por causa de... Eu vi uma endarterectomia de carótida e acabou que logo que eu entrei como assistente, eu fiquei no ambulatório de carótida ajudando o professor Erasmo e tal. E aí a ideia surgiu dele, inclusive, né? Porque assim, era uma coisa que era muito controversa, continua controversa na literatura. O que é o string, né? O string é do inglês que é barbante. É quando a carótida... Você tem uma placa aterosclerótica na origem da carótida e muitas vezes ela tem a plaquinha e depois o calibre dela logo depois da placa tá normal. Sim. Existem alguns graus de estreitamento que o estreitamento é tão grande que ele não é suficiente para ocluir a carótida, ele não oclui, fica um fluxozinho, só que o fluxo é tão lento e fica aquele sinalzinho, parece... Quando você faz uma angiotomografia, uma angiografia, fica um sinal angiográfico que parece um barbantinho, fica uma linha na carótida. E aí eles chamam... E aí a nomenclatura varia, eles chamam de... pseudo-oclusão, sinal fino, suboclusão, sinal do barbante, falsa oclusão, aí vai, cada artigo vai e falando isso. E é muito controverso isso, não só em relação à definição, quanto ao fato de causar ou não sintoma. Tem gente que acha que o fluxo aí é tão baixo que mesmo que oclua não vai acontecer nada, e tem gente que acha que sim. Então, tem gente que acha que não tem como dar sintoma, porque como a gente sabe, o principal mecanismo de sintoma neurológico na estenose carótida é a embolização, falar, o fluxo é tão lento que não vai embolizar. Ou não, dá para embolizar assim por via acessória. Então, é controverso. A nomenclatura é controverso se realmente dá ou não sintoma, se vai... E o método diagnóstico, que também, não, vamos fazer ultrassom se não der já deu, não vai ver. Então é uma série de coisas, mas em princípio é isso, a definição é uma estenose crítica e a placa, de maneira geral, ela não se estende, porque dá a impressão que seria uma placa de gordura que vai lá até em cima. Não, a placa ela tá no lugarzinho que ela fica mesmo, 2, 3 centímetros na origem da carótida, e é só que o fluxo é tão lento que fica aquela linhazinha indo em direção ao cérebro, e isso que é o sinal do string, o sinal do barbante. Perfeito. E a gente, inclusive, nesse trabalho, Dr. Celso, eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, que uma das maneiras de vocês selecionarem os pacientes foi pegar pacientes que tinham o ultrassom com o laudo diagnóstico de oclusão. Exatamente. Porque assim, era um projeto um projeto de pesquisa lá do professor Erasmo, que juntou, na verdade, assim, um timing foi muito legal, porque a gente tinha um médico da radiologia, que é o Dr. Carlos Ventura, querendo estudar microbolha na carótida, e eu querendo fazer um trabalho de carótida. Então juntou, o professor Erasmo tentou, vamos organizar
de fazer isso. Então, a gente tinha um bolo tanto que hoje os casos são mais esporádicos, porque eles vão aparecendo aos poucos. O que a gente fez? A gente tinha um pool de paciente com oclusão de carótida e começou a mandar para o Dr. Carlos Ventura fazer ultrassom com microbolhas. E a tese, ele saiu ou seja, desse projeto saíram 2 teses de doutorado, a minha e do Dr. Carlos. A tese dele era comparar o microbolha com a angiotomografia. Então, nesses pacientes, a gente pegava um paciente com oclusão, mandava para o Dr. Carlos Ventura, ele fazia o microbolhas e na época o Tachibana com a Flávia Issa fazia a angiotomografia e usava a angiotomografia como um padrão ouro. E aí a gente viu que na tese dele, cerca de 27% dos pacientes com oclusão, na verdade, não estavam ocluídos, entendeu? Por com quê? As microbolhas. Com as microbolhas, assim, a microbolha se comparou muito bem com a angiotomografia, então pode ser utilizado, né, a sensibilidade, especificidade, os valores preditivos são muito semelhantes, então realmente ela pode ser utilizada como um método diagnóstico, mas a gente viu que realmente, na literatura eles falam de 7 a 30%, dele deu, se eu não me engano, uns 26, 27%, com quase um quarto, por volta de um quarto dos pacientes que você tem um diagnóstico de oclusão, você, se fizer um exame tipo angiotomo, ultrassom com microbolhas, ele vai dar que a carótida está aberta, com esse sinal do string. Agora, se vai fazer diferença ou não, é uma outra coisa, mas que estava aberta, estava. Então, a gente não pode se contentar, quando tem um paciente com oclusão, somente pelo ultrassom Doppler convencional, de falar que o paciente está com oclusão. Tem que ir atrás, ou fazer uma angiotomo, ou ultrassom de microbolhas, realmente para ver. A gente vai falar mais pra frente, mas principalmente se o paciente for sintomático, né? Isso, que a gente precisa. E justamente isso que eu ia te perguntar, porque chegou lá o paciente no seu consultório, doutor, tá aqui, tá aqui no exame falando que tá ocluída a minha carótida. Então, a gente já tem essa informação, que em 25% das vezes não estará. E aí? Vale a pena, vai mudar alguma coisa a gente progredir na investigação desse paciente? Vai assim, aí que a tese... Porque assim, a literatura é super confusa e é engraçado assim, que até é uma coisa que eu não entendia quando eu comecei a pegar os trabalhos. Que eles, quando era sinal do barbante, suboclusão, pseudoclusão, e aí as pessoas vão fazer o tratamento, quer seja angioplastia, principalmente angioplastia, eles misturam os pacientes, sintomático a sintomático. Eu não entendia por quê, até hoje eu não entendo por quê. Se para estenose convencional divide, né, tem o ACAS, o NACET, os estudos eles dividem, mas para isso tudo bem, tem um volume pequeno do paciente, mas eu não entendia porque eles misturam. Então, eles misturavam os pacientes. E o que a gente tentou fazer na tese que vocês viram, foi dividir sintomático a sintomático. Perfeito. E aí, como não tinha nem estudo de história natural, o que a gente falou? Não tem estudo, a gente não sabe o que acontece com um paciente assintomático com o sinal de string. Por quê? Porque os assintomáticos eles misturam na literatura com o sintomático. Aí bota o resultado depois e não acompanha. E aí a gente quis acompanhar. E a gente viu, no acompanhamento de mais de 5 anos, nesse estudo, que os pacientes assintomáticos não desenvolviam sintomas. Então, se o paciente era assintomático, quer seja ele tenha tido sintoma, a gente eram 22 pacientes assintomáticos, sendo que uns 14 tinham sintomas prévios, mas há mais de 1 ano, tal, e 8 nunca tinham tido sintomas. E aí, esses nunca tiveram sintomas. E os assintomáticos, a gente vale a pena. Então, assim, se o seu paciente... Qual que é a ideia? Se o seu paciente estiver tendo sintoma e ipsilateral e a carótida está, em princípio, ocluída pelo ultrassom, aí vale a pena. Mas no sintomático. Por quê? Porque se você fizer no assintomático, você vai fazer um exame invasivo, mas não vai mudar muita coisa, porque ele está assintomático e, em princípio, o assintomático, mesmo que ela feche, 3 pacientes ocluiu o assintomático. Então, assim, não teria vantagem por esse estudo, né? E claro. Porque os estudos também, eles misturam os pacientes. Não tem como a gente esgotar um assunto esgotar não é uma tese, exatamente, uma tese. Mas em princípio, ter um guia, né? Porque exatamente. Na minha prática, o que mudou é isso. Se o paciente chega e é assintomático, oclusão, acabou. Agora, se é sintomático, ele está tendo sintoma, está tendo uma maurose, está tendo um déficit de perfusão e está sintomático e com oclusão, aí vale a pena investigar. Aí eu progrediria para o angiotomo, para o ultrassom com microbolhas. Os assintomáticos, então, que vinham com oclusão, no estudo nenhum desenvolveu sintoma. Nenhum desenvolveu sintoma. E a gente teve um acompanhamento até prolongado, nem foi intencional. Na tese da impressão foi intencional. Mas é porque na época eu assumi uns cargos na Sociedade de Cirurgia Vascular, eu não conseguia defender a tese. Então virou um acompanhamento prolongado. Ficou acompanhamento médio de 63 meses. Nossa Senhora. Já até sabia, não é o nome dos pacientes. Esse sabia de cor. Os pacientes, lembro até hoje, não vou citar nome, mas assim, eu lembro até hoje, na época,
Tinha uns que eu tinha que mandar telegrama que os pacientes sumiram. Aí eu lembro até uma vez que tem uma paciente que falou, mas o que aconteceu com meu pai? Não, eu queria saber, que me ligou, porque eu mandava o telegrama com o meu telefone. Telegrama com o meu telefone, não tinha SMS, nada. Aí, não, porque ele tá aí no HC, ele tá aqui no HC. O paciente tinha vindo pra consulta e eu mandando telegrama pra ela perguntava, não, ele foi pra consulta. Então, assim, nos assintomáticos, realmente, não tem que fazer nada. E nos sintomáticos, aí sim vale a pena, vale investir. E realmente não teria mais... não teria tanto benefício. Não teria tanto benefício seguir um assintomático. Exatamente. Né? Eu vejo que é uma dúvida muito frequente mesmo. Toda vez que eu me deparei, ou eu estava em algum grupo que se deparou com um quadro de suboclusão ou com string, sempre tem essa dúvida. Sim. Vamos operar ou não vai? É caso até de botar aí na reunião. Sim, lá que recentemente teve até vocês falaram uma hora aí. Porque até tem médicos que não sabem. E né, não vou nem citar nome, mas teve uns médicos lá que... Eu falei, poxa, até o professor Erasmo falou, nossa, o Celso devia mostrar a apresentação dele aqui, porque uns conceitos meio, sabe, que falando de suboclusão, não, isso não existe, não, isso aí não sei o quê. Então, assim, tem uma tese, né, do falando que tem. Então, assim, é isso que você falou, é uma confusão tão grande em tudo, que tem gente que acha que não tem que fazer nada. Estudam tudo, tanto a parte da estenose sintomática, que quando pega um tema que não é tão estudado, tão desenvolvido na literatura, não dá a devida importância. Não dá a devida importância. E é um tema importante, principalmente em sintomático. Por quê? Porque o paciente pode continuar desenvolvendo esse sintoma e você achando que ela tá, né? Tem benefício. O que eu entendi, assim, né, lendo a tese, é que, assim, o paciente que ele é assintomático e tá com string, ele já ficou com essa estenose crítica e não aconteceu nada. Exatamente. Já o sintomático, aparentemente ele teve o sintoma justamente por ter desenvolvido essa estenose grave. Exatamente. Né? Assim, pode ter sido pela estenose grave e pode ter uns outros mecanismos às vezes envolvidos, que assim, de maneira geral, quais são os mecanismos principais? Vocês sabem, né? Mas estou falando para quem... Claro. Microembolização ou oclusão da carótida. Nesses casos, quando é muito fininha, pode ter embolização, assim, o fluxo é tão dificultado, pode ter embolização por ramo colateral, entrar na carótida externa, o fluxo está tão devagar que fora, às vezes um recessinho ali, que eles chamam de stump em inglês, é um recesso em fundo de saco e depois começa às vezes o string, e nesse recessinho às vezes forma um coagulinho, esse coagulinho em vez de subir, que tão pequeno, ele vai entrar na carótida externa, vai para oftálmica ou por hipoperfusão. Às vezes a carótida está muito fechada, a outra tem uma estenose, uma vertebral ocluída e o paciente tem hipoperfusão. Então tem outros mecanismos envolvidos que não necessariamente só a microembolização, você entendeu? Então, às vezes vale a pena. E como a carótida não está totalmente fechada, vale a pena às vezes tentar abri-la para melhorar isso, evitar essa embolização por ramo colateral, melhorar a perfusão cerebral, entendeu? E o tratamento, eu vi aqui no trabalho que foi feito via endovascular, né? Por que foi feito esse porque, tipo de tratamento? Porque, na verdade, a gente já tinha levantado uns artigos e mostrava que tinha um índice muito grande de ligadura em cirurgia de carótida quando, na presença do string. Tem trabalho do Asha... Não, tem um trabalho do Asha. Então, tem um índice de ligadura que varia de 25% até uns 33%. Então, assim, até tem trabalhos que falam, ou seja, de 1/3 a 1/4 a 1/3 dos casos vai acabar. Por quê? Você vai lá, aquela carótida fininha, você vai abrir, não tem refluxo, tem um trombinho, e se não tem... Você fala, eu vou ligar esse negócio, porque você fica com medo de ter um tombo mais pra cima, você soltar o fluxo e ele embolizar, você entendeu? Então, até 1/3 dos casos acabava em ligadura. E aí a gente quis fazer o quê? Que na época conversamos, né, com o professor Pedro, tudo. Já tinha trabalho na literatura falando que era factível e a gente queria eliminar esse risco de, se não der certo, a gente não conseguir caracterizar tudo, a gente até estuda isso, se realmente não vai ter nenhum problema o paciente, não teve, a gente, dos sintomáticos que eram 24, em 5 a gente não conseguiu permear e a gente comparou com os outros 19 que conseguiu e nesses 5 não tiveram nenhum evento relacionado ou seja, não teve a incisão, não teve a ligadura e permaneceu inclusive com string PEVA, que a gente realmente não conseguia permear, porque provavelmente é uma outra etiologia, provavelmente uma carótida que ocluiu e recanalizou, mas assim, tem outras coisas. E aí eles não tiveram problema. E aí você evitou, talvez fossem 5 pacientes que teriam uma cervicotomia com ligadura, com outros problemas. Então a gente tentou direcionar para angioplastia. Para pensar, na verdade, né, o string não é que existe uma estenose, né? É um colapso, literalmente, da artéria carótida. É o colapso. Então você pensa, ela tá assim, fininha e pequenininha, né?
imagina você fazer uma anastomose. Exato. A carótida interna já é difícil, né? Você fazer um controle Exato. você tem que fazer um controle distal adequado, né? Imagina você pega uma talvez muito achar fininha, o plano, né? colabada. Deve ser mais difícil. Até o próprio plano dentro da artéria. Exatamente. E depois a reconstrução. E outra coisa, né? talvez você fale, não precisaria usar shunt, mas e se você não conseguir nem medir pressão, sei lá, mas vamos supor que você estivesse fazendo com local essa cirurgia que você tem. Você clampeia e o paciente tem alguma coisa, fala, e agora? Como é que você vai botar shunt nessa carótida? No vaso desse tamanho. Então, assim, é complicado fazer endarterectomia. Por isso que eles falaram, endarterece, e o plano distal, ela é super fininha, então, tanto que acaba muitas vezes em ligadura, você entendeu? Porque a ligadura é muito mórbido, né? Exato, exatamente. E outra coisa importante, assim, que a suboclusão tem assim, tem a com e sem sinal do barbante, mas tem a suboclusão, porque assim, o termo suboclusão, assim, a gente às vezes fala suboclusão, não é suboclusão, as pessoas usam como sinônimo de estenose crítica. Uma coisa é estenose crítica, que até na tese eu tentei deixar bem claro. Estenose crítica é o que a gente vê hoje. Assim, você vê lá uma estenose de 90%, 95%, só que tem a estenose, em cima a carótida abre normal. Estenose crítica. Outra é a suboclusão. A suboclusão, nesse termo, que se tenta na literatura fazer uma homogeneização do termo, é quando tem uma diminuição de calibre, e essa diminuição pode ser leve. E aí, como é que você compara, então? Você compara com a carótida externa, ipsilateral, com a carótida interna contralateral, faz uma relação de medidas, que o diâmetro da carótida interna pelo da comum, que é menor que 0,42. Da onde tiraram esse número? Que pegaram um punhado de geografia, mediram e é 2 desvios padrões abaixo da média. Então, assim, faz essa relação, aí esse paciente teria uma suboclusão. Inclusive, eu operei há 2 semanas, uma paciente tinha suboclusão. Ela não era string, era uma carótida com uma estenose super importante e a carótida era fina. Então, assim, aquela carótida fina, só que não é aquele barbantinho, não é aquela linha. Então, você olha e fala, essa carótida não tá normal. Por quê? Você vê a carótida externa do lado maior que ela, a carótida interna contralateral. Então, ela já tá sofrendo ali um déficit de perfusão, mas ela não tem um string ainda. E esses casos também na literatura é uma discussão, porque tem gente que acha isso, fala, a carótida já está diminuindo de calibre, significa que o fluxo é lento, ela não vai fazer diferença se ela acontecer alguma coisa. Então, por isso que existe a suboclusão com e sem sinal do barbante. Suboclusão sem é quando tem essa diminuição de calibre, mas não tão importante. Entendeu? Muito obrigado, ótima explicação. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Por isso que é importante. Não, estenose, quando for, mas não fala suboclusão, quando é estenose crítica. Não, eu fico nervoso, só que não dá pra falar nada, porque às vezes que o senhor mais velho que eu, vou falar o quê, né? Mas suboclusão é quando tem diminuição do calibre distal, senão é estenose crítica, uma estenose crítica. E essa tese chegou a ser publicada? Foi publicada. A gente publicou a primeira fase dela em 2010, quando a gente estava começando os primeiros casos, porque assim, eu acabei começando a recrutar em 2010, a gente foi até mais ou menos 2014, 2015, aí eu finalizei os dados, fizemos análise, foi quando eu me matriculei na pós, para cumprir os créditos, porque lá no HC também, na USP, eles só deixam geralmente matricular quando você já está com o projeto bem adiantado para evitar o risco da pessoa desistir, porque dá uma atrapalhada nas notas do CAPES e tal. Então, você já tem que estar com um projeto bem adiantado. Então, a gente publicou em 2010 uma fase inicial e depois a tese eu defendi em 2017 e aí logo que eu defendi, a gente já estava mandando para revista, aí fica naquela fase de revisão, volta, revisa, aí publicou no comecinho em 2018. As 2 publicações foram no Journal of Vascular Interventional Radiology, o JVIR. E tá publicado, tem as citações, é bem legal. Legal, depois a gente até coloca no nosso, o link. Nosso feed lá. Eu mando para vocês o linkzinho e tal. É bem legal, porque assim, até porque a tese de doutorado, né, para quem estiver ouvindo e quiser fazer depois, eles sempre vão querer que o seu projeto, eles pensam assim, esse projeto da publicação. Se dá publicação. Se for um projeto que não dá publicação, vai ser difícil aceitar o projeto para doutorado, porque faz meio parte, assim, enquanto você não defende, a defesa é o 40 minutos do segundo tempo, você ainda precisa ir a mais, você não considera seu trabalho finalizado, depois não publica, porque isso atrapalha, inclusive, as notas da pós-graduação em relação ao CAPES, você não ter publicado essa tese. O aluno foi,
muitas vezes recebeu investimento de Estado, investimento da FAPESP, não sei o quê, defendeu a tese e cadê o conhecimento gerado? Cadê a publicação? Porque a tese é uma coisa, vai lá pro arquivo da USP, mas a publicação vai para uma revista, as pessoas conseguem citar essas coisas, né? Inclusive, achei muito boa mesmo a tese. Exatamente. E aí, quando quem estiver fazendo tese, tem que pensar isso. Tem que ter um projeto, mas tem que pensar se esse projeto... E é uma coisa que o orientador, eles vão exigir. Enquanto o orientador não vai te largar do seu pé enquanto você não publicar, porque atrapalha o orientador, atrapalha a pós-graduação, atrapalha tudo. Eu acho que tem muita gente que pensa hoje, vou fazer um doutorado, mas por uma questão de até mesmo assim, eu sei que, claro que não é todo mundo, mas muita gente quer ter o status e quer defender justamente para ter o título. Exato. Né? E não quer justamente se dedicar, fazer uma pesquisa e propagar o conhecimento. Exatamente. Né? Tanto que eu fiquei muito empolgado com esse assunto na época, porque era uma coisa que todo mundo tem dúvida. Você vê, até hoje tem dúvida. Então, é uma coisa que todo mundo tem... assim, eu queria aprender com isso, entendeu? Então, foi... E além de, óbvio, você seguir uma carreira acadêmica, você ter mais orientando, você ter... Se tiver um concurso na Faculdade de Medicina da USP, só contrata doutor. Então, você tem seguir uma carreira acadêmica, é óbvio que tem os benefícios em relação a isso. Para a vida, eu já garanto, para a vida profissional, não muda nada. Assim, né? É um diploma na parede, mas assim, o hospital não vai exigir de vocês doutorado para você trabalhar no hospital, exige o título especialista, isso exige. Sim, você tem que ter título especialista e muitas vezes não é só a residência. Tem convênio, tem hospital que quer que você tenha o título da sociedade. A residência é um título também, mas eles querem o título da sociedade. Então, para a vida, o título da sociedade, né, que vocês têm até o curso, o título em relação até, por incrível que pareça, né, falar, mas doutorado é para carreira acadêmica e tal. Para a vida, é muito importante o título de especialista mesmo, porque é o que vão exigir de convênio, que o paciente vai querer, se tiver algum problema, mas o médico é especialista, então assim, e o doutorado é isso, é muito mais, às vezes a pessoa usa como um critério de ter, para ser doutor, para ser, né, fazer uma graça, fazer aqui uma propaganda, mas não tem um intuito. E aí essas pessoas são justamente as que não publicam, faz um trabalho e dizia acabou, e aí é ruim. É ruim para todo mundo. Eu acho que é um conhecimento que foi gerado e não foi divulgado. O que adianta, né? Exatamente. Você tem um conhecimento, trabalhos muito legais, às vezes, e ninguém sabe, ninguém viu, você não consegue referenciar, entendeu? Faz todo sentido, né? Ter que publicar, porque igual você falou, tem todo um investimento em cima e não adianta nada. Até o seu tempo, né? Poxa, a gente perde tempo, para fazer tese, principalmente tese com paciente. Uma coisa é tese experimental, que você consegue se programar, vai lá no ratinho, hoje eu vou injetar alguma coisa no ratinho, depois vai sacrificar o ratinho, fazer o teste. Você consegue se programar. Paciente, um dia chega um dia falta, outro dia não vai, outro dia o paciente vai. Tanto que eu mandava telegrama, telefone, porque os pacientes às vezes não achavam o telefone do paciente. Então, assim, é um trabalho super... Depois aí você vai se matricular, fazer prova de inglês. Você tem que fazer os créditos, e tem crédito que tem prova, e tem crédito que a gente... Eu sempre procurava os créditos que eram de fim de semana ou à noite. Para não atrapalhar o dia a dia, né? Porque você tinha que trabalhar. Então, eu fiz uns créditos lá, eu lembro de eu fiz uns de neurocirurgia que era de sábado, fiz um de geriatria que era à noite. É bem legal, aliás, viu? Você conhece, conheço até hoje, amiga educador físico, amiga que é veterinário, nutricionista, porque tem umas que vêm ver gente de outras áreas. Você faz até amizade. Um network ali dependendo. Exato, né? Porque é muito legal, porque você conhece outras visões, você não fica só falando de vascular, a pessoa tá falando de cachorrinho, a outra tá falando de alimentação, você ficava lá, a gente saía pra, às vezes, tomar uma cervejinha, almoçar, então, foi muito legal essa coisa dos créditos. Pra mim não foi nada sofrido, tem gente que fala, nossa, eu vou cumprir os créditos, que drama. Pra mim foi super legal, foi super interessante. Ou seja, aí você vai cumprir crédito, aí você faz a qualificação, aí você faz a defesa, gasta dinheiro pra imprimir aquele bando de volume pra entregar. Então, olha a coisa que... Aí você vai e não publica o negócio depois, entendeu? Eu acho que é um desperdício imenso. E eu, por exemplo, não recebi... Era um projeto de paciente, que era coisa que a gente fazia no HC, não teve nenhum estímulo FAPESP. Mas e as pessoas que recebem, às vezes, material, recebem um aparelho? Poxa vida, né? Dinheiro público, né? Dinheiro que as pessoas se esforçam pra gente produzir um conhecimento. Você produziu, só que não divulgou, ainda não serviu pra nada. Então, assim, realmente eu recomendo a todos os ouvintes aí a lerem essa tese. Eu, de verdade, achei muito interessante essa confusão aí dos conceitos de string de carótida, essa questão aí dos assintomáticos e sintomáticos, como eu falei.
eu nunca vi um vascular pegar e falar, isso aqui eu já sei o que eu vou fazer. É sempre tema de discussão. Tudo, qualquer caso. Se virar uma variz. Exatamente. Queria, assim, agradecer mais uma vez a presença aqui do Dr. Celso. É uma honra muito grande pra gente poder receber você aqui. Dr. Celso, assim, ó, de verdade, né? Claro que a gente tem a questão que a gente teve o vínculo na residência, mas é um grande prazer poder ter a chance de ter você aqui conversando com a gente, né? Imagina, é um prazer. Eu fiquei muito feliz. Além de a gente ser amigo, né? É o que eu falei, né? Vocês ficam me chamando de senhor, eu fico até meio constrangido. Porque a gente é amigo de ter grupo de WhatsApp, de brincar, de fazer piada. Então a gente é amigo de verdade, exatamente. Então a gente é amigo de verdade, é uma honra, eu gosto. Na verdade, é o segundo, eu nunca tinha feito podcast, né? Aí eu fiz um da Sociedade a Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, sobre carótide também recentemente. Eu gostei muito desse esquema, tal, meio rádio, né? O negócio gostoso, é legal. É gostoso. E aí, quando o Renan falou comigo, eu falei, lógico que eu vou, me fala a hora aí. Então é muito, eu que agradeço, estou sempre à disposição para discutir qualquer coisa de que vocês precisarem, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Beleza. Perfeito, pessoal, queria agradecer vocês aí que estão ouvindo a gente, né, querendo ter essa experiência diferente aqui de estar junto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos acompanhar que a gente tem muita coisa legal para trazer para vocês aí, só tema bacana e discussão sempre de uma maneira desse jeito, assim, de uma maneira tranquila, light, nada, tudo gostoso, assim, um conhecimento bem gostoso para vocês. Isso aí, nos vemos na próxima aí, pessoal. Até mais.